vamos lá. Continuando nossa aula, nós estamos falando sobre mamíferos, né? E esses nossos mamíferos, nós já falamos sobre o sistema digestório, já falamos sobre o sistema respiratório e nós paramos exatamente no sistema excretor. Ok? Está aparecendo para vocês, ok? Sim? Não. Não? Não está. Eita, então vamos voltar lá. Agora sim, se colocar para apresentar vai aparecer, né? Se não, não, né? Creio que sim. Agora sim, né? É importante fazer essa opção aí. Muito obrigado. Então, nós paramos aqui, ó, quando a gente começou a falar semana passada do que a gente chama de sistema excretor. Então, excretor. Muito bem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que o sistema excretor vai fazer, galera. O sistema excretor, ele é responsável por filtrar e jogar fora as impurezas. Ok? Então, o sistema excretor, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar, mas daí a gente começa a pensar assim, ele vai filtrar, mas vai filtrar o quê, galera? Aí que tá o detalhe. Vai filtrar o quê? Eu vou filtrar, os mamíferos vão filtrar o sangue. Ok? Então, olha o que acontece. Eu vou ter assim, ó, a minha célula. Vamos relembrar um pouquinho. A minha célula vai jogar as excretas. Excretas são o resto do metabolismo celular, que não serve mais para nada. E essa minha excreta, ela vai cair na corrente sanguínea. Certo? Então, sai da minha célula e vai para a minha corrente sanguínea, ou seja, para o meu sangue. Aí o que vai acontecer? Desculpa. Eu vou ter, olha aqui o nosso desenho aqui do ladinho, você vai ver aqui, ó, que você tem veias e tem artérias. Chegando aqui nas minhas estruturas, ó, chamadas de rins. Então, quando a gente fala de mamíferos, os mamíferos têm uma estrutura no sistema excretor onde há um órgão chamado de rim, aonde eu tenho dentro dele uma estrutura chamada de nefrídeo. E o que esse nefrídeo faz? O nefrídeo faz a filtragem. Certo? Então, quando a gente fala de mamíferos, eu devo lembrar, existe um sistema excretor. Esse sistema excretor é formado por estruturas chamadas de rins. E dentro desse meu rim, eu tenho os nefrídeos. Nefrídeo é a estrutura que vai filtrar. Também vou chamar de néfrons. Por isso, o especialista, o médico que cuida desse sistema é um nefrologista, tá? Então, o nefrologista é o cara que cuida do sistema excretor, cuida dos seus néfrons. Então, o que está acontecendo? Nessa estrutura que lembra um feijãozinho, nós temos duas nas nossas laterais, direcionadas um pouquinho para a parte posterior. O que eles vão fazer? Dentro dessa estrutura, que parece os feijõezinhos, que são os rins, eu vou filtrar todo o sangue. Todo o sangue vai ser filtrado diversas vezes por dia para tirar as impurezas. Vocês já devem ter ouvido falar num processo que às vezes as pessoas precisam fazer quando estão doentes ou quando o rim não funciona mais,
né? Eu preciso passar o meu sangue por uma máquina. E essa máquina é um filtro, certo? Essa máquina vai funcionar como se fossem os nossos rins e vai tirar essas impurezas, ok? Como é que a gente chama esse processo? Alguém lembra? Porque eu agora acabei de esquecer, gente. Hemodiálise? Exatamente. Então eu preciso fazer uma hemodiálise. Muito bem. Então a hemodiálise nada mais nada menos que é o quê? É uma máquina, é um filtro que eu pego e conecto uma veia sua, sai o sangue, passa por esse filtro, retém as impurezas e volta por outra veia sua, o sangue sem as impurezas. O cara lá fica horas e horas lá conectado a essa máquina, dependendo qual é o grau de problema que ele tem que fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso acontece quando eu tenho falência renal, ok? Quando o meu rim não funciona, essas impurezas aqui começam a ficar dentro do seu organismo. Ficando dentro do seu organismo, começam a intoxicar. O que é o grande problema dessa impureza? É um cara chamado de nitrogênio, que é ou amônia, ou ácido úrico, ou ureia, que eu preciso jogar fora. Esse nitrogênio eu jogo fora aonde? Na urina. Então, o sistema excretor, qual é a função dele? Filtrar o sangue, nessas estruturas que parecem os feijõezinhos. Dessa estrutura, acompanha a minha caneta lá, ó. Desce por esse canalzinho aqui, que são chamados de ureteres, e vem até uma bolsa de armazenamento, que é a bexiga urinária. E quando a minha bexiga começa a encher, começa a ter uma pressão, e eu vou ter ao relaxamento dos músculos da minha uretra e a liberação da urina. Tá? Muito bem. Essa estrutura rápida aqui para vocês poderem entender. Então, eu tenho uma arteríola aferente e eferente. Então, uma que chega com sangue e a outra que sai com o sangue. E aqui dentro você pode perceber que existe um enovelado de vasos sanguíneos. Ó. E o que vai acontecendo? Conforme o sangue chega por aqui, esse sangue fica correndo aqui dentro e gradativamente as impurezas vão passando para esse tubo aqui, ó. Sais minerais, água, excretas nitrogenadas, pode acontecer de células, pode acontecer de células sanguíneas, pode acontecer de proteína, pode acontecer de carboidrato, mas isso não é muito normal. Vocês já observaram um exame de sangue? Um exame de urina. Nesse exame de urina, você vai perceber que eles vão observar se o teu sangue, se a tua urina está muito turva, se a tua urina tem glicose, que é açúcar, você não deve jogar muita glicose fora. Você vai perceber que eles vão ver quanto que tem de sais, se tem proteínas, se tem elementos figurados do sangue, são células sanguíneas. Tudo isso não deve aparecer em grande quantidade, por isso existe um intervalo de normalidade e de anormalidade. A presença desses elementos que não devem estar no sangue em grande quantidade, ou seja, fora do normal, pode indicar uma doença. Por exemplo, muita glicose na minha urina. Significa que eu estou tendo muita glicose no meu sangue, por isso que eu estou jogando fora. O que indica muita glicose no sangue? Glicemia muito alta. Diabetes. Certo? Se eu estou tendo muita elemento figurado, muita célula do meu sangue na minha urina, significa a minha
produção dessas células está muito alta. Se for célula de defesa, vai indicar que você pode estar com alguma infecção. Se tiver sangue na minha urina, vai indicar que eu tenho algum ferimento nos ductos. Então, a urina é extremamente importante. Então, conforme principalmente os sais vão sendo jogados aqui, eles vão passando por esses tubos aqui e vão sendo reabsorvidos. Ou seja, se eu joguei muito sal fora, eu vou absorver de volta uma parte. Se eu joguei muita água fora, eu vou absorver de volta ela. Por isso eu tenho esses ductozinhos aqui, ó. Vai passando por aqui e aquilo que eu não posso jogar fora, eu vou reabsorvendo. Até chegar nesta parte que é chamada de ducto coletor. E aqui eu tenho a formação da urina. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura é a estrutura de filtragem. E eu tenho milhares desses no meu rim para filtrar todo o seu sangue. E formar a urina, que depois, nessa pontinha aqui, vai sair do rim, vai sair para o ureter, vai até a bexiga e depois a uretra, que é essa imagem anterior aqui. Então, aquela estrutura, ou melhor, essa estrutura aqui, eu tenho várias aqui dentro desse feijãozinho e várias dentro do outro feijãozinho. Aí, aqui eu vou formando a urina e todas essas estruturas vão se juntando e vão sair aqui, ó, no cálice renal. E vão descer, essa urina vai descer pelo ureter e vai ser armazenada temporariamente na bexiga urinária. Ok? Beleza? Vamos lá. Outro sistema. O sistema nervoso. Sistema nervoso, lembra que a gente está falando de mamíferos, então eu coloquei aqui alguns comparativos, né, do tamanho do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso dos mamíferos, lembrando que nós estamos falando deles, tá? Os mamíferos têm um sistema muito desenvolvido. Como é que eu faço para eu lembrar ou perceber se um animal tem um sistema bem desenvolvido ou não? Eu vou ver os órgãos dos sentidos. Então lá, tato, olfato, paladar, audição. Se é muito desenvolvido, significa que eu tenho que ter um sistema nervoso muito desenvolvido também. Outra coisa, mais uma dica para você relembrar lá, ó. Para você lembrar. O sistema nervoso bem desenvolvido significa que o cara tem comportamento elaborado. Como assim? Comportamento elaborado, por exemplo, na questão de cortejar a fêmea, tem um comportamento elaborado, significa que tem um sistema nervoso um pouco mais desenvolvido. Cuidado com a prole, é um comportamento elaborado. Capacidade de desenvolver estratégias para a caça, é um comportamento elaborado. Certo? Entenderam? Quando eu tenho um comportamento muito elaborado, significa que eu tenho que ter um desenvolvimento do sistema nervoso também bastante elaborado. Vamos lembrar lá, ó, quando a gente falou de moluscos, a gente falou dos cefalópodes, lembra? Cefalópodes, polvo, lula, náutilus, esses caras têm comportamento elaborado. Inclusive, o polvo muda de cor para se camuflar, ele consegue fazer estratégias para poder capturar a presa. Então, ele tem um bom desenvolvimento do sistema nervoso. Outra coisa, ele tem uma boa visão. Isso também demonstra que ele tem um sistema nervoso bem desenvolvido. E daí você observa aqui os tamanhos dos encéfalos, comparando animais, tanto da parte dos mamíferos com outros. Os humanos têm um encéfalo extremamente desenvolvido. E daí tem várias teorias para isso, né? Mudança na alimentação, mudança no comportamento. Então, tudo isso possibilitou que o cérebro crescesse.
o que tem mais forte é principalmente a nossa mudança de hábito alimentar, que deu maior quantidade de energia, maior quantidade de proteína, o que possibilitou que o nosso encéfalo se desenvolvesse e, consequentemente, que a gente tivesse um desenvolvimento nervoso muito maior, desenvolvimento do raciocínio, de aprendizagem, de memorização. Diferente dos outros animais e também diferente dos outros mamíferos, ok? A sua estrutura, nós vamos ter aqui, ó, o que eu estou mostrando para você, que eu vou marcar agora para você. O cérebro, que também é chamado de encéfalo, e esta parte aqui, ó, que é a medula espinal, nós chamamos de sistema nervoso central, ok? E depois nós temos aqui as raízes ventrais e raízes dorsais, que são, na verdade, os nervos. Aí os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, nós temos lá o cérebro, que está dividido em 2 hemisférios, a parte de trás do nosso cérebro, que é o cerebelo, e a parte da frente da ligação. Tá vendo aqui, ó, o cérebro ou encéfalo, e daí nós temos uma ligação com a medula. Esta parte é chamada de diencéfalo, e daí nós temos uma parte muito importante chamada de tronco encefálico. Então, nessa parte de ligação aqui, ó, do meu cérebro com a minha coluna, é o tronco encefálico. Aqui seria, então, a região do quê? Do pescoço. Região do pescoço. Então, uma região muito sensível, porque nós temos menos estrutura suportando o pescoço, mas que tem o tronco encefálico. E nesse tronco encefálico, eu vou destacar um negócio para vocês. Uma região que é o centro o centro respiratório. Como o centro respiratório fica na região do pescoço ali, ó, um pouquinho para cima ali, quase entrando no crânio, é muito sensível. Um movimento que a gente chama de movimento chicote, que é quando você faz um movimento para trás com o pescoço rapidamente para frente, pode danificar o centro respiratório. Só o centro respiratório. Aí você vai parar de respirar. E você acaba morrendo sem ter mais nada quebrado, nada machucado, nada arranhado, mas porque Medo. tem movimento chicote. Oi? Desculpa. Medo. Medo? Exatamente por isso, na legislação brasileira, há muitos anos já, é obrigatório os carros terem encosto de cabeça. Porque numa colisão traseira, quando o carro bate atrás do seu, você faz um movimento para trás e depois para frente, e às vezes lesiona o centro respiratório e você acaba morrendo porque lesionou só aquela partezinha ali do sistema nervoso central seu. Ok? Depois, para baixo do pescoço, nós vamos ter a região torácica, então aqui é chamada de cervical. Cervical. Depois, torácica. Depois, mais para baixo, no nosso lombo, a lombar. E ainda mais para baixo aqui, nós vamos ter a região sacral e depois o cóccix. Ok? E aqui no meio, galera, ó, presta atenção nisso, tá? Ó, aqui no meio, você vai ter a medula espinal.
Legal salientar o seguinte para vocês. O sistema nervoso central, ele está protegido. Por quê? Porque é ele que comanda tudo. Então, ele está protegido pelo crânio e pela coluna, certo? Então, no meio da coluna fica a medula espinal. No meio do crânio fica protegido o seu cérebro encéfalo, ok? Beleza? Lembrando o seguinte, lesionou, nós ainda não temos a capacidade de regenerar isto. Se morreu uma parte do seu cérebro porque você teve um traumatismo, ou porque teve um AVC, né, um derrame, o que que acontece? Depende do tamanho, depende da parte, você pode ficar com sequelas, pode não ficar, porque os seus neurônios são capazes de fazer ligações novamente. Mas uma ruptura da medula espinal, nós não temos o que fazer, por enquanto. Tá? Então, portanto, muito cuidado. Professor, não tinha um procedimento que eles faziam na Idade Média que eles danificavam propositalmente o lobo frontal do cérebro? Sim. Que os caras enfiavam uma chave Sim. Pelo olho da pessoa e danificavam propositalmente. Isso foi chamado de lobotomia, né? Isso foi assim, os primórdios do estudo do sistema nervoso central e principalmente foi usado isso para pessoas inquietas, né? Chamado por eles por inquietas, por pessoas violentas, pessoas psicopatas, para fazer a pessoa ficar quieta. Porque é ali no lobo central que é onde é que está, vamos dizer, entre aspas, a sua personalidade, o seu humor. E eles faziam o que a gente chamava de lobotomia, que é tirar um pedaço do cérebro ou danificar um pedaço do cérebro para fazer você ficar quieto. Que era uma coisa que acontecia muito nos sanatórios, né? Hoje chamados de hospitais psiquiátricos, mas que não tem essa atividade, nem eletrochoque, nem nada, pelo amor de Deus. Mas tinha muito isso. E exatamente por isso, diversos foram fechados. Tá? Porque as práticas eram complicadas. Complicadas. Mas era isso que eles faziam, sim. Continuando aqui, nós temos os órgãos dos sentidos. E lembrando assim, ó, quanto mais desenvolvido os órgãos dos sentidos, significa um sistema nervoso mais evoluído. Ok? Desculpa. Beleza? Mais evoluído. Tá? Então tem a foto dos macaquinhos lá, né? Famosa, né? Tapando os ouvidos, os olhos e a boca. E daí nós temos que seguir o seguinte, ó. Nós temos esses órgãos sentidos, como é que eles funcionam? Fazem parte do sistema nervoso, por impulso do sistema nervoso, chamados de sinapse, propagação elétrica, mas nós temos receptores, que podem ser receptores químicos, por isso se chamam quimiorreceptores, podem ser fotoreceptores, que é através de luz, né, vai formar a imagem, e os mecanoreceptores, que é através da percepção de toque, frio, calor, dor, tá? Então, os órgãos dos sentidos, eles vão funcionar através de receptores. O que são esses receptores? Os receptores são células do sistema nervoso. Então, células e não obrigatoriamente neurônios. Tá? Então, o sistema nervoso não tem só neurônio, tem outras células. Tem células da glia, tem células de Schwann, tem oligodendrócitos. Então, eu tenho outros tipos de células. E tenho também esses caras que são os receptores. Então, aí nós vamos ter, primeiro, a visão. Visão, o que nós temos que lembrar? Olha lá, ó. A visão, ela é através da luz, formação de imagem através da luz.
E isso eu vou ter a percepção de frequência luminosa. Quem que faz isso? Nós temos duas células bastante importantes que fazem isso. Uma célula chamada de cone e a outra chamada de bastonete. Aonde que eles ficam? Lá no fundo do olho. Lá no fundo. Então, isso aqui é o que a gente acha, às vezes, que é pintado de preto, na verdade é um buraco. É a passagem da luz. Tá? A nossa pupila. Passou a luz, ela vai lá no fundo. Lá no fundo, eu vou ter os cones e bastonetes. O que eles vão fazer? Eles vão receber essa informação luminosa e vão ser capazes de formar uma imagem. E eles vão estar ligados a um nervo óptico. E esse nervo óptico vai para o meu encéfalo. E lá eu vou ter a formação da imagem que nós estamos vendo. Ok? Essa visão extremamente importante e mais desenvolvida, por exemplo, nos predadores. Principalmente naqueles que desenvolvem estratégias de caça. E também nos predados, que precisam se esconder, precisam identificar onde estão os seus possíveis predadores para poder se esconder. Outro órgão do sentido, ou outro sentido, é o olfato. Então, o olfato, olha lá, galera, extremamente importante para achar presas, extremamente importante para a reprodução. Por que para a reprodução? Por causa dos os feromônios, tá? Então, quando o indivíduo entra no seu período reprodutivo, o que muda? A liberação de feromônios. E essa liberação de feromônios vai ser percebida pelo nosso epitélio olfatório. Então, o que é o olfato? Na verdade, são partículas, moléculas, que estão no ar, vão entrar pelas narinas, vão ser recebidas por células especiais, e essa informação vai para o meu cérebro. E aquele negócio assim, né, galera? Depois que eu conheci um odor, você sentiu aquele odor, vai lá nos seus arquivos no cérebro, dá uma mexidinha nas pastas lá e acha o que é. Então, tudo isso fica registrado, fica lá registrado, e isso se transforma em memórias. Já pararam para pensar nisso? É um belo HD. Sempre fiquei me perguntando se o cérebro usa Windows ou Linux. É Linux, porque é livre. Mas pega vírus, então já não sei. Vamos lá. Então, o olfato desperta memórias, assim como o nosso próximo sentido, que é o paladar. Né? Então, o paladar vai ser mais ou menos parecido com o nosso olfato, só que daí são substâncias que precisam ser diluídas, ou seja, a saliva dissolve isso, e quem vai conseguir perceber o paladar são as papilas gustativas. Então, o meu paladar vai ser na minha língua, principalmente, através de vários tipos de papilas, ó, fungiformes, foliadas, isoladas, circunvaladas, existem vários tipos.
E essas papilas vão ser responsáveis por coletar essa informação, igual está mostrando aqui para você. A molécula entra aqui, vai ser recebida e transferida essa informação para terminações nervosas. Destas terminações nervosas, isto vai para o nosso sistema nervoso central. E rápido ou lento? Muito rápido, né? Galera, ficamos aqui faltando a audição e o tato. Nós vamos acabar os mamíferos na semana que vem. Depois eu posto as aulas que eu estou terminando e também os exercícios. Nosso atendimento passou para sexta-feira, tá? Mas se vocês precisarem conversar em qualquer momento, não tem problema, é só chamar, tá bom? Um grande abraço para vocês